Coronel Menezes. Menezes, linha direta. Linha direta. Certo? Tem uma confusão muito grande estabelecida aí. Que eu ouvi isso? os áudios. E hoje é um dia muito tenso na política por causa o final dessa janela aí hoje, né? Para mudança de partido. Eu ouvi os áudios, né? Não lembro, sinceramente, não eu diria aqui. Depois, se você me lembrar, eu falo aqui, não tem nenhum problema. E vi o seu tom, que eu já lhe questionei algumas vezes aqui, né? Sobre esse tom meio agressivo, essa coisa meio de ruptura de algumas coisas. O que está acontecendo? Não sei. O prefeito hoje disse que está colocando praticamente na sua conta, entendeu? A possibilidade de R$1 bilhão não virem para Manaus e perder 4... Você viu o áudio, o vídeo do prefeito? Acabei de chegar de Israel. Eu vou... Chiquinho, você tem um vídeo do prefeito para a gente recolocar e eu poder lhe dizer? Né? A gente tem aí, Chiquinho. Prefeito, o que dizer dessa tentativa de boicote em relação ao governo federal? O senhor mesmo fala que muitos recursos já poderiam ter sido trazidos à nossa cidade se não fosse esta situação, mas o senhor se mostra ainda guerreiro na tentativa de trazer realmente recursos a Manaus. Como o senhor está enxergando tantos ataques em relação a isso? Vamos lá. Eu fui até o governo federal, fui recebido 3 vezes pelo presidente e todos os ministros se comprometeram, inclusive nós já tínhamos até a sinalização de liberação de recursos. O presidente foi correto com Manaus, o presidente foi preocupado com a nossa cidade, ele foi muito bem votado aqui, e eu falava para ele da necessidade de investimentos. E ele me direcionou. E, infelizmente, nós fomos boicotados por pessoas daqui. Os inimigos estão dentro da nossa cidade. Por causa de pessoas inimigas da própria cidade, nós não vamos deixar de construir 4.000 apartamentos. R$1 bilhão e 100 milhões deixarão de vir aqui porque uma pessoa informou erradamente o presidente. Eu espero que o presidente possa rever essa questão e que esses recursos possam chegar a Manaus. Porém, se esses recursos não chegarem a Manaus, eu serei o primeiro. Todo dia eu vou lembrar que Manaus tem um grande inimigo que não merece a consideração do povo de Manaus. Agora, esse inimigo precisa provar que ele pode ser um amigo. Esses recursos, mais do que nunca, precisam cair dentro dos cofres da prefeitura, porque nós não podemos punir a população por causa de egos pessoais. Eu quero dizer que eu estou muito empenhado no meu trabalho, mas os inimigos eu vou mostrar a cara e vou dizer por que não foi feito isso, por que não foi feito aquilo, porque R$1 bilhão e 150 milhões me ajudariam a mudar a cara da nossa cidade. Então, que os inimigos mostrem a cara e mostrem como agem na sombra, às escondidas, às espreitas. Quando alguém ataca o Davi, ataca Manaus. E quando alguém ataca Manaus, o Davi reage. Olha, que bonitinho. Bem, estamos de volta. Depois de ouvir aí, eu tinha exibido esse vídeo um pouco antes, que a assessoria do prefeito mandou, nem sei onde foi esse evento aí, mas percebe-se que ele se refere às declarações que estão lá no áudio do Coronel Menezes, no áudio teria sido gravado. Você está me dizendo que ele está dizendo que eu sou a pessoa que está prejudicando Manaus? E é difícil ouvir esse vídeo, ver esse vídeo e não entender que ele está se dirigindo ao Coronel Menezes. Muito bom. Jefferson, primeiramente, boa tarde, muito obrigado ao convite que você me faz de estar aqui na Onda Digital, no seu programa de meio-dia. Acabei de chegar de Israel, passei lá uma semana, uma viagem muito proveitosa e cheguei aqui 5 da manhã. Trabalho ou passeio, férias? Não, passeio não, passeio, né? Estava precisando e estou sendo surpreendido com esse áudio e com a sua entrevista. Vim aqui, não sei do que se tratava, mas você queria me escutar, mas eu quero dar uma resposta à altura a você, ao seu público e à cidade. Ao público e à cidade. À cidade. A mim, sou o agente que faz claro. as perguntas aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o prefeito... E ao prefeito. E ao prefeito diretamente. Davi, não mande recado para mim. Você tem que assumir a sua estatura de prefeito quando você falar conosco e dar nomes. Então, deixa eu te falar. Se isso foi para mim, eu vou devolver para você e pedir para você crescer um pouco, tá? E dar nomes. Em primeiro lugar, com relação a esses recursos que você está sinalizando, e eu quero que você dê nomes, eu quero dizer que você não recebeu por alguns motivos que você mesmo está provocando.
Silvério dos Reis não é quem você está querendo atingir, então eu vou devolver. Silvério dos Reis é você que teve com o presidente, por nossa interlocução, nós levamos a você ao presidente, conversamos e você conversou com o presidente e deixou muito claro, porque nessa mesa estava eu, você e ele, que iria apoiá-lo. Muito bem. Mas no momento em que você toma algumas atitudes, e aí não tem nada a ver com Prefeitura de Manaus, tem a ver com Davi Almeida, e você tem que assumir isso, e você não pode ser covarde o suficiente para aliar a sua pessoa em assuntos pessoais e políticos à Prefeitura de Manaus e à nossa cidade, porque aí você não está sendo honesto. Que seriam os assuntos pessoais? Uma coisa são as pretensões políticas que ele tem e o jogo que ele faz. Outra coisa são as atitudes e ações que ele toma. Então eu vou esclarecer a você que está me escutando e mandar um recado para você, Davi. Deixa eu te falar. No momento, Joaquim Silvério dos Reis é você que chama ao protagonismo de união num assunto que a liderança não é sua e é do governo do Estado, exclui o governador da mesa de negociação e dá protagonismo ao senador Damásio Caminhos e a um outro deputado. Foi você que rompeu um acordo que você tinha com o presidente. Naquela reunião sobre o IPI? Não, reunião sobre o IPI não. Sobre as consequências? Não, uma reunião antes. Não, aquela reunião lá no gabinete da prefeitura. Não, vamos ao fato. Antes daquela reunião, o Davi foi levado por nós ao governo federal. E nós temos que ter lado. Então ele se colocou do lado do presidente. E você é grandinho o suficiente para saber que o presidente tem dois inimigos pessoais aqui. E é dito por ele. Pessoais ou políticos? Perdão, dois inimigos políticos. Que é um senador Damásio Caminhos e um outro deputado que atacam frequentemente o presidente. E o Davi sabe disso porque esteve numa mesa com o presidente. Então, e depois fez a reunião, lá na prefeitura para discutir aquela nota. Primeiro é o seguinte, Jefferson, são os acordos que você faz anteriormente. Certo, não estou discutindo isso. Nós levamos o Davi ao presidente, foi uma interlocução nossa, construída juntos. Certo. E o Davi falou que estava apoiando ao presidente, tudo e tal. Então, quando você apoia, você tem que ter um lado. O que acontece é que na política amazonense, agora eu vou dar na linguagem dele, você não pode servir a Mamon e a Deus. Então, a Mamon, ele sabe nesse caso, é o senador Damásio Caminhos e o deputado, que são algozes políticos do presidente. Desculpa insistir mesmo, que estavam na reunião depois na prefeitura para discutir. Perfeitamente, estavam. Mas aí não é o mandato que está lá? Não, peraí, deixa eu te falar. São duas coisas diferentes. Estou lhe perguntando. Não, são duas coisas diferentes. Não, são duas senador. Primeira coisa é o seguinte, então existia um acordo de apoio, certo, que está envolvendo esses recursos que ele está se referindo. São duas coisas diferentes. Uma coisa são recursos, outra coisa são as ligações dele. E o outro fato é o que você está dizendo, são conversas. No caso do IPI, então, está claro que tinha um alinhamento do Davi com o presidente, nós levamos o Davi ao presidente para essa conversa. Tá. Política, claro, tudo político, você falando de política. Então, olha o que acontece. Quando o Davi coloca de um tema, que a liderança desse tema não é da prefeitura, é do governo do estado, ele exclui o governador. Então, Joaquim Silvério dos Reis está sendo ele. Liga para todos os componentes da mesa e insiste demasiadamente, porque uma grande maioria falou comigo. Aquela reunião que o Davi fez do IPI, ele ligou insistentemente para as pessoas para reunir, excluiu o governador e chamou para a mesa, calma lá, o senador e o deputado, colocou eles, os dois do lado e diz que está lutando por Manaus, quando essa agenda é do governador, então, calma. Aí eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Ele como prefeito também não tem o direito, a obrigação eu não tenho dúvida, de tentar essa reunião de fazer? Eu concordo, mas veja bem, se o tema é da tua responsabilidade política, você tinha que pelo menos estar numa reunião
com alguém responsável por aquilo lá. Por exemplo, se eu vou falar sobre a tua casa, você tem que estar presente, porque você é o dono da casa, calma lá. Eu vou Então, pedir licença para ele discordar, não, porque eu não. acho que ele é o prefeito de Não, Manaus tudo e assim, bem. a causa Zona Franca não Mas tem olha dono bem, aqui. tudo bem, é uma questão de opinião sua. A questão, nesse caso, é que aconteceu essa reunião com esse protagonismo, e esse protagonismo que ele quis obter não era dele, era do governador do estado. Ponto. Sim, que não estava na Que reunião. não estava na reunião. Então, Joaquim... Não foi convidado? Rapaz, eu não sei, não fui eu Não foi que... procurado? Não sei, aí quem tem que falar é o governador. O que eu quero dizer é o seguinte, ele ligou insistentemente para aquilo acontecer. E se o governador for não convidado, isso não é um problema meu. Eu quero dizer o seguinte, e aí, Joaquim Silvério dos Reis não sou eu, é ele. Primeiro com o governador, e Joaquim Silvério dos Reis com o presidente não sou eu, é ele, porque foi ele que deu esse protagonismo. Ponto. E aí vamos falar dos recursos. Os recursos são os seguintes, ó. Primeiro, qual o papel do Coronel Menezes? O Coronel Menezes não tem mandato. O papel do Coronel Menezes é construir pontes. Foi o que eu fiz. Levei o Davi até a presidência e abrimos pontes. Aí vamos lá, são duas coisas diferentes. Então, essa situação, ele não está sendo verdadeiro o suficiente para querer me imputar uma responsabilidade da qual ele cometeu algumas ações ou realizou que impediram esse recurso de chegar. Mas quais seriam as ações? Vamos lá, a primeira delas. Efetivas, assim, A primeira condenáveis delas. ou criticáveis. Vamos lá, primeira delas. O partido dele, vou citar 3. O partido dele lançou um candidato à presidência. Isso é uma coisa. Estão falando de recurso, né? Está falando de recurso. O meu papel, Jefferson, é construir pontes. Segundo, então, olha bem, segundo, pergunta dele se ele, em todas as interlocuções, porque uma coisa é tu pedir, mas o governo federal... Ele está vendo a nossa entrevista. Davi, muito bem-vindo. Tá? E prepare para responder, se você quiser, eu posso debater isso pessoalmente com você para não ficar nenhuma dúvida. Tem que saber, quando você pede recursos, que tem projetos, então tem que saber se ele colocou todos esses projetos desses recursos à presidência, ou a quem de direito, ou seja, dentro dos ministérios. Então não é assim, querer de uma maneira utópica e ufanista me imputar uma responsabilidade. Você não pode fazer isso, porque você não tem essa delegação. Hoje o Menezes lutaria por esses recursos da mesma forma que lá atrás, hoje neste instante? Deixa eu falar para você. Defenderia esses recursos? Esse é o meu papel, mesmo não tendo mandato, de defender isso pela minha cidade, pelo meu estado, independente de Davi Almeida, independente de prefeitura. É isso aí que ele não está sendo honesto o suficiente para ter. Aí, o terceiro ponto, então, olha bem, tem que saber se ele colocou todos os projetos, que ele mostre os projetos que ele colocou e se o pessoal dele está acompanhando os projetos. Você está me entendendo? Não é pedir recurso. Você sabe que o governo federal só dá se tiver o projeto. E o terceiro ponto, em nenhum momento, em nenhum momento eu estou falando para todo mundo que está me assistindo, cheguei e falei assim, olha, governo federal, ou então quem de direito, não mande tal recurso para a minha cidade. Isso que você está fazendo não é honesto da sua parte, sendo homem cristão. Terceiro ponto, o presidente Bolsonaro não é nenhum menino. O presidente Bolsonaro, Davi, não é nenhuma criança. Ele é uma liderança política importante. Tá? Então não queira colocar no Menezes a responsabilidade de influenciar o presidente a tal ponto de impedir que Manaus receba esses recursos. E por último, você quando faz alianças com pessoas e você dá protagonismo a pessoas que têm uma certa relação antagônica política com o presidente, nós temos que ver o seguinte, é você, Jefferson, a leitura política disso. E posso fazer depois do intervalo, porque sou obrigado a cumprir o intervalo. Um minutinho só, a gente volta já aqui no meio-dia com essa conversa interessante e dura aqui com o Coronel Menezes. Já aqui no meio-dia na Onda Digital. De volta com o meio-dia com Jefferson Coronel, conversando com o Coronel Menezes, que é o pré-candidato... De coronel para coronel. De coronel para coronel, só que eu tenho 63 anos de coronel. Menezes não foi 63 anos coronel, e a antiguidade é posto. É verdade. Então, aqui nessa polêmica aqui, com relação ao vídeo que o prefeito Davi Almeida, a assessoria do prefeito, mandou para nós,
com as declarações dele a respeito dos recursos que estariam, em tese, estariam barrados por causa dessa diferença. Eu vou deixar o Menezes falando, porque você estava falando do presidente, não é nenhuma criança, aquele negócio todo. Então, Jefferson, vou mandar um recado aqui para o prefeito e para a população de Manaus. Tá? Muito simples. Em primeiro lugar, Davi, você tem que assumir as suas responsabilidades nessa parte política e os erros políticos que você cometeu, tá? Não tem nada a ver com os recursos que Manaus recebeu. E eu vou nominar para deixar claro para a cidade. Recebeu já os recursos? Não, que Manaus não recebeu, até agora. Quais são os erros políticos? E eu vou concluir com relação ao presidente. Primeiro, o partido dele, do Davi, lançou um pré-candidato à presidência. Então, o Davi não pode ter dois senhores. Número 2, o prefeito tem que colocar quantos projetos ele colocou lá nos recursos que o presidente falou que iria atender e o acompanhamento desses projetos. Ele tem que dizer isso daí. Terceiro, ele tem que esclarecer exatamente quando ele chama para a mesa de negociação o Omar e o Marcelo Ramos, algozes político do presidente, tira foto com eles e dirige uma reunião da qual ele não é o protagonista para isso. Então ele tem que mostrar... Eu vou repetir o que ele disse. O Omar e o Marcelo têm mandato. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar. Não se trata de defender eles, mas de dizer tudo bem, mas quando ele chama para ele o protagonismo disso, que não é dele o tema, e coloca esses dois, ele está dando indicações políticas. São erros que ele cometeu, E por último, Davi, você não pode ser criança de achar que o presidente da República, nem você, nem ninguém nessa cidade, que o presidente da República, que é um político experiente, tem 28 anos de Congresso Nacional, 3 anos de presidência, e você não pode jogar isso nas minhas costas, porque é covardia e falta de vergonha na cara sua. Que o presidente da República, que é um homem experiente, por algum erro político que você tenha, que eu esteja presente, ou no meio, você querer imputar que o presidente não vai honrar Manaus por causa de alguma coisa que existiu por responsabilidade sua. Vou deixar bem claro aqui, Jefferson. Davi, quem te excluiu da mesa de negociação foi você mesmo, ao tomar a liderança de uma... Mas no áudio aparece o Menezes dizendo que foi ele que tirou. Não, exato, mas quem excluiu ele foi ele mesmo. No momento em que ele coloca... Aquele áudio é verdadeiro? O áudio, que eu não sei em que circunstância foi gravado, sim, é verdadeiro. Não, é verdadeiro. Lá está o Menezes dizendo que ele tirou o Davi da reunião. Exatamente. Só que quando o Menezes fala que ele tirou o Davi, e amanhã eu vou dar uma coletiva explicando isso, eu posso adiantar em primeira mão para você, é que quem se excluiu da reunião foi o próprio prefeito ao tomar esse ato político. Foi uma decisão dele e ele sabe disso porque nós trocamos mensagens sobre esse fato. Então veja bem, foi ele. O Menezes só foi o fato de eu ter colocado aquilo ali, e é verdade, exatamente por causa disso. É verdade com relação ao Alberto Neto também, as coisas que o coronel Coronel Menezes... Vamos lá, já que você está mudando de assunto, eu vou colocar. Amanhã fique à vontade, fique à vontade. Eu não tenho mimimi, nem contigo, com ninguém. Presta atenção. Nós tínhamos, desde o início, eu e o Alberto Neto, uma relação, né, de política. E essa relação política, quando chegou na disputa para a prefeitura, ele decidiu tomar um rumo e eu tomei outro. O meu rumo já estava tomado. E ele simplesmente resolveu dividir. Ou nós resolvemos dividir. Eu falei, olha, vem para cá, você tem mandato, a gente pode unir e sair maior nessa disputa. Ele decidiu que não. Então, naquele momento, a gente se afastou. Agora, passado esse momento, na candidatura 22, ele sabia do meu projeto, do projeto do presidente da República, que eu não fui pedir candidatura de Senado, falei isso para você, toda a imprensa de Manaus sabe. Então é um projeto do presidente da República, não é do Menezes. Ele sabe disso, ele se coloca como aliado do presidente, ele pediu para conversar comigo, nós falamos, não tem problema nenhum, nossas arestas estão aparadas, vamos seguir em frente. E o Davi também sabe que o projeto do presidente é esse. E se ele, que deveria ser grato ao presidente por todos os recursos que Manaus está recebeu. E deixa eu falar, Davi, vai continuar recebendo. Manaus vai continuar recebendo porque nós não temos um presidente pequeno. E nós também não somos pequenos.
essa causa, se você estiver dando andamento, vai contar com a minha lealdade à cidade que eu nasci de continuar. E o que ele não pode colocar é que, pelo fato político que ele provocou, e ele foi excluído de uma mesa, ele ficar querendo debitar na minha conta recursos que Manaus não recebeu. Não estão se misturando interesses políticos, partidários, eleitorais com interesses públicos nessa discussão? De maneira, da minha parte não. Da minha parte não, sabe por quê, Jefferson? Deixa eu colocar para você. Vou repetir novamente. Quem se excluiu da mesa de negociação, e é isso que ele está chateado, porque ele tem que assumir que ele chamou para perto dele esses dois protagonistas, o senador Omar Aziz e o deputado Marcelo Ramos, que são algozes políticos do presidente. Então, ele emitiu uma leitura. Essa leitura não fui eu que fiz, não fui eu que liguei, não fui eu que convidei. Essa leitura política tem um reflexo lá em cima. Eu também não incentivei nada com relação a isso. E nunca falei para o presidente não é criança, né, de achar só na cabeça dele que porque o Menezes vai influenciar um homem como o presidente da República a colocar ou não recurso em Manaus. O presidente da República coloca recursos em todos os municípios do país e com Manaus não será diferente. O que você tem que ver é que se ele está fazendo o dever de casa. Agora, cometeu alguns erros políticos. O maior, nesse contexto que nós estamos colocando, e ele, Davi, deixa de ser criança, rapaz. Assume a tua responsabilidade. Você chamou para si, num fato político, a presença desses dois algozes. E isso não calhou bem, não fui eu que fiz isso. E você tem que assumir. Agora, não coloque isso como sendo um problema de chegar ou não recurso para Manaus. Saia da sua toca, entendeu? E venha conversar frente a frente. Eu estou pronto. Não mande recado para mim, não, porque esse não é o meu jeito de colocar as coisas. E deixa eu te falar outra coisa, para ser muito claro com a população de Manaus. Ó, o presidente, o que nós temos, o Jefferson, que colocar na nossa política, coloca aí, uma coisa chamada princípio da honra. Davi, ele vem de uma linhagem, ele sempre foi de centro-esquerda. Em 2018, ele fez um alinhamento com a esquerda e saiu levando das convenções 2 horas da tarde, ovada nas costas. Ele sabe disso. Isso não vem ao caso. Não vem ao caso, peraí, mas eu quero dizer onde é que nós estamos. Vamos falar do princípio da honra. O presidente não trabalha dessa maneira. O presidente tem lado. Esse negócio de você servir a Mamon e a Deus não cai. Ele sabe disso, ele ouviu a conversa pessoalmente com o presidente, eu estava. O que acontece é que os nossos atores políticos querem ganhar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Isso não existe. Eu estou colocando, todo mundo sabe disso, Jefferson. Só que, deixa eu falar outra coisa. Daqui a pouco vão dizer, Menezes cria confusão. Anote aí você que está me escutando, e eu fico muito contente, eu já Jefferson, disse isso, de falar com você. O Menezes não cria confusão. Confusão para o Menezes é falar a verdade, o que a maioria dos políticos do nosso estado mandam por metáfora ou tentam colocar de uma maneira que não seja clara os reais interesses deles. O Menezes hoje é uma ameaça política para várias lideranças políticas e nós não podemos, e eles têm que reconhecer isso. Então, é eles que estão dizendo, não sou eu, e é por causa disso que isso tudo acontece. Hoje, a nossa candidatura não foi o Menezes que escolheu, foi o presidente. Eu já coloquei isso numa conversa que tive publicamente. Então, se você é aliado do presidente, você tem que ter um lado, simples dessa maneira, entendeu? E você tem que honrar, por isso que eu digo que é o princípio da honra, esse lado. Eu tenho tomado os meus posicionamentos. Sabe o que vai acontecer? Nós só estamos começando o período eleitoral, e só tem um camarada nessa cidade que honra esse princípio com o presidente, sou eu. O meu lado é um só. Eu já disse, eu não converso com 2 pessoas em Manaus. Omar Aziz e Marcelo Ramos, e acabou. Esse é o meu lado. Eu exponho publicamente. Os outros não, eles querem. Quando é para beneficiar, eu sou bolsonarista. Quando não é para beneficiar, eu sou o outro ladista. E aqui não existe isso. E hoje, o problema nosso no nosso país é exatamente isso. Hoje, vamos colocar assim, os políticos do nosso estado se locupletam dos benefícios do governo federal, mas nenhum deles tem a coragem e a honra de colocar no interior do estado o papel que o presidente exerce. Todos os prefeitos do nosso estado e do Brasil todos sabem que o presidente honrou a todos e vai continuar honrando. Então, esquece esse negócio de achar que o nosso presidente não vai fazer isso por uma questão
pessoal de A ou B. Assuma as suas responsabilidades, que eu assumo a minha, e se você quiser debater publicamente isso, frente a frente, eu estou à sua disposição. Bem, a palavra lhe foi dada, francamente, lhe interrompi para lhe fazer perguntas, não lhe cerceei nenhum direito de se expressar, evidentemente, né? E a mesma coisa, óbvio, é evidente, está dita ao prefeito, que tinha mandado a assessoria dele, eu não falei com o prefeito, tinha mandado um vídeo de, acho que de 1 minuto, 1 minuto e meio. Menezes, obrigado pela sua presença aqui. O que a gente espera é que bom senso prevaleça e que interesses políticos, partidários ou eleitorais não se confundam com interesses públicos. Essa é uma esperança, é uma ideia, é um desejo, né? Acho que é uma obrigação que a gente tem até de torcer por isso. Muito obrigado, a gente vai no intervalo. Dá 1 segundo para mim. Peraí, dá 1 segundo para eu dizer o seguinte. Vou dar 1 segundo para ele, vou dar 1 segundo. Eu quero deixar claro para a população de Manaus que o nosso presidente é a pessoa que mais apoia o nosso estado e a nossa cidade. E isso está acima de qualquer desavença ou interesse pessoal. O que não se pode é querer colocar um erro político que um agente público toma e querer debitar essa conta por causa disso na costa dos outros. Isso também não é real. O nosso presidente não é uma pessoa pequena e nós também não nesse sentido. Tá ok? Muito obrigado, Coronel Menezes, pela sua presença aqui. Espero que tome uma água aí, fique tranquilo. A gente volta daqui a pouco. Fred, muito obrigado também pela presença aí. Os ânimos estão exaltados, mas, Menezes, muito, se você quiser, a moça vai entrar aqui agora, a nossa próxima entrevistada. Que coisa boa. Eu lhe agradeço. Que coisa boa.